Olá, alunos do Manuel Novaes. Nós vamos começar mais uma aula de teclados, para vocês, explicando um pouco mais sobre a questão das armaduras. O que são armaduras? Como a gente vem acompanhando nas últimas aulas, cada escala ela precisa de sustenidos e bemóis para poder compensar, os intervalos, para a gente poder conseguir fazer o mesmo esquema de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom que a gente tem feito na escala maior original, que é de dó a dó sem nenhum sustenido. Então a armadura ela sempre vai acontecer no início da partitura, quando a gente escreve a partitura sempre vai ter a clave. No caso dos instrumentos de tecla, a maioria deles utiliza a clave de Fá e clave de Sol, e no final, ou melhor, logo em seguida a gente vai ter a armadura e logo após a gente vai ter a fórmula de compasso. A fórmula de compasso, obviamente, ela é utilizada para a questão rítmica. A clave para indicar se o instrumento é grave ou agudo, e a armadura ela está mostrando como é que a sua escala vai se comportar, quais são os sustenidos e bemóis que vão aparecer nessa escala. Bom, isso ajuda em quê? Um instrumento, por exemplo, como o violão, a guitarra, o contrabaixo, se você montar uma escala, você fez Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e você quer transpor isso para a escala de Ré maior, basta você fazer o mesmo desenho, só que duas casas depois. Não existe muita dificuldade, a não ser que você queira pensar no nome de cada nota. Mas, geralmente, quem toca violão ou guitarra, a princípio, não vai ficar pensando tanto nisso. Então, ele simplesmente repete o mesmo desenho, o mesmo formato, a mesma sequência de dedos. Um pouquinho depois, ele transpõe para qualquer tom, para qualquer tonalidade. Já na situação de quem toca instrumento de sopro, que tem uma combinação de chaves, o caso do sax, da flauta, que tem uma combinação de chaves diferente para cada instrumento ou para cada escala, então você vai ter que se preocupar sim com o que é tom, o que é semitom, o que não é. A ordem, a quantidade de tons e semitons, os tipos de tons e semitons, mas também a quantidade de sustenidos ou bemóis que aquela tonalidade tem em particular. Então, o que a gente vai aprender hoje, a gente vai começar a entender o que é armadura e como é que a gente monta as armaduras utilizando apenas sustenidos. E na próxima aula a gente vai aprender como é que monta as armaduras utilizando bemóis. Então, por exemplo, fazer aqui um pouco da armadura. E dar um exemplo de algumas situações em que a gente encontra, em que a gente utiliza a armadura. Coloquei minha clave de Sol aqui para iniciar. E, por exemplo, vou colocar aqui uma armadura em que a gente vai ter Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. A gente está trabalhando com a escala de Lá maior. A gente pode trabalhar aqui com o compasso 4x4. E o que eu quero dizer com essa armadura? Eu estou dizendo que essa nota, esses locais onde tem sustenido, eles vão contaminar todas as notas iguais a elas durante a partitura toda. Como assim? Toda vez que eu passar por um Fá, seja na mesma linha em que está a armadura, onde está esse sustenido da armadura, ou seja no Fá aqui embaixo, em que não está na mesma linha da armadura, ou se a gente tiver um Fá mais acima de uma linha suplementar, esse Fá automaticamente se torna um Fá sustenido. Certo? Eu não preciso colocar um sustenido perto desse Fá. Ele automaticamente se torna um sustenido. Mesma coisa acontece com esse Dó. Eu posso ter um Dó aqui no mesmo espaço, eu posso ter um Dó cá embaixo, eu posso ter um Dó cá em cima, não importa. Esse Dó, naturalmente, vai se tornar um Dó sustenido, sem precisar de mais nada. Perto da figura, perto da nota musical, você não vai precisar desenhar mais nada, porque o sustenido já está desenhado no início. Por exemplo, aqui Sol, eu posso ter um Sol aqui, posso ter um Sol mais abaixo ainda, mais acima. Esse Sol se torna um Sol sustenido naturalmente, sem precisar de nenhum artifício adicional. Então, por exemplo, vou escrever uma música em que eu estou aqui utilizando
o dó sustenido, né? Porque naturalmente esse sustenido já faz isso acontecer. Você vê que eu não precisei desenhar um sustenido aqui perto, ó, não precisei fazer isso. O sustenido que está aqui antes da fórmula de compasso, que é no início da partitura, já me faz isso acontecer. Agora imagine a seguinte situação. Aqui a gente está com a situação em que nós temos 4 dó sustenidos. Mas eu quero, por exemplo, colocar um dó natural nessa jogada aí, nesse compasso que está aqui no meio. Eu ainda tenho um recurso da figura chamada B quadro. A partir do momento em que o B quadro aparece, ele anula a força desse sustenido aqui do início, certo? Desse sustenido que iniciou a partitura. Então esse dó se torna natural. E como eu falei, a partir do momento em que ele aparece, ele faz com que o resto também se torne natural. Os que estão sinalizados com dó, né? Que está com B quadro aqui, certo? Então tanto esse dó como esse dó se tornaram dós naturais. Mas se eu quiser que esse dó seja natural e esse de cá seja sustenido novamente, então eu vou precisar colocar o símbolo de sustenido próximo desse segundo dó. Por quê? Porque o B quadro ele anula os sustenidos a partir do momento em que aparece até que termine o compasso. Você vê que aqui, ó, eu terminei o compasso com essa barra de compasso. Então, para eu ter dó sustenido, dó natural, dó sustenido, eu preciso desenhar esse dó sustenido aqui, ó. Tem que colocar essa figura de sustenido, por quê? Porque ela está anulada naturalmente por causa do B quadro. Se não tiver essa figura de sustenido aqui que eu desenhei, que eu acabei de apagar, então a gente vai ter dó sustenido, o B quadro apareceu, ficou dó natural. A partir dele anula todo o sustenido que tiver no compasso, então esse daqui também se torna dó natural, até que se feche o compasso, e a partir do momento que se fecha o compasso, esse dó aqui volta a ser um dó sustenido. Se eu colocar o dó sustenido aqui, desenhado, a coisa muda, né? Eu tenho um dó sustenido, fechou o compasso, coloquei um B quadro aqui nesse primeiro dó, então ficou um dó natural nele. Aqui voltou a ser um dó sustenido. Por quê? Porque antes de fechar o compasso, eu precisei do sustenido novamente, então eu tenho que desenhar isso. Fechei o compasso, aqui continua sendo dó sustenido naturalmente. Tirando essa situação, olha o que acontece. Dó sustenido, dó natural por causa do B quadro, dó natural por causa do B quadro que veio desde o início do compasso, né, e foi se prolongando até o final. Fechamos a barra de compasso e esse dó aqui se torna sustenido novamente. É muito comum, e talvez as pessoas façam isso por uma questão até de lembrar, de facilitar quem está lendo a partitura. É muito comum colocar um sustenido aqui como um lembrete, porque pela regra nem precisaria, mas geralmente se coloca para que o executante não se distraia, não perca a concentração e ele se lembre que o próximo dó a ser tocado vai ser um dó sustenido novamente. Mas é uma coisa redundante, mas é um redundante de propósito, é para beneficiar quem está tocando, não se esquecer que voltou a ser dó sustenido. Outra coisa também, esse sustenido não é somado com esse sustenido da armadura, ou seja, não vira um dobrado sustenido. Ele volta a ser apenas esse sustenido de cá, certo? Então, não é dó dobrado sustenido, a soma da armadura mais a soma dessa figura. É um dó sustenido e ponto final, certo? E nem sempre vai ter isso aqui escrito. É comum as pessoas colocarem para facilitar a vida, mas se não tiver, você sabe que fechou o compasso, perdeu a ação do B quadro e ele volta a ser uma nota sustenida conforme a nossa armadura. Bom, agora a gente vai aprender uma forma, né, da gente gerar todas as armaduras de uma maneira sistemática, de uma maneira em que a gente vai contando, né, o chamado ciclo de quintas. O que é um ciclo de quintas?
é só você contar até 5 com as notas. Por exemplo, tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, o Dó é a primeira nota, o Sol é a nossa quinta nota. Se eu contar a partir do Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Você vê que o Sol foi a primeira nota e o Ré foi a quinta nota. Se eu contar a partir do Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Ré foi a primeira nota, segunda, terceira, quarta, quinta, que foi o Lá. Então a gente pode fazer um ciclo, né? Ou seja, a gente pode ir tomando a nota em que a gente parou e contando até 5 novamente para poder formar esse ciclo fechado. Depois eu posso desenhar ele no final da aula ou até botar como anexo da aula que eu vou publicar, né? Vou botar no Google Sala de Aula. Então esse ciclo de quintas ele é muito importante para a gente poder entender as armaduras. Inclusive, por exemplo, quem toca acordeon, os baixos que ficam na mão esquerda, né, que fica a parte grave do instrumento, também se movimenta através desse ciclo de quintas. Depois a gente pode reexplicar isso para poder facilitar. Mas esse ciclo de quintas ele vai facilitar por quê? Porque de 5 em 5 notas, as escalas vão ganhando um sustenido novo. Se eu pegar a escala de Dó, a gente não tem nenhum sustenido. Mas se eu contar até 5, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, na escala de Sol a gente vai ter um sustenido. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Além do sustenido que já existia na escala de Sol, a gente vai ganhar outro sustenido, a gente vai ficar com 2 sustenidos. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Além dos 2 sustenidos que já existiam, a gente vai ganhar um terceiro, como a gente viu aqui, ó, na escala de Lá tem 3 sustenidos na tonalidade. Então, esse processo do ciclo de quintas vai nos ajudar a organizar essas escalas. Quando você pegar o teclado, ou se você estivesse tocando um instrumento de sopro e você tivesse que organizar as escalas, você se lembra das armaduras e vai saber exatamente quantos sustenidos é que você vai precisar naquela escala. E isso torna mais fácil. Caso você esteja tocando uma música em Dó maior e precise transferir para uma escala de Sol maior, você vai usar praticamente todas as notas naturais, que nem na escala de Dó. Só que você vai se lembrar que tem um Fá sustenido, que a gente vai ver aí no decorrer da aula. Tem um Fá sustenido. Então você toca a escala normal, só se lembra que Fá é sustenido. Então você não precisa ficar contando tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Não, basta lembrar, é como se fosse um atalho. Se você for fazer escala de Ré, você vai lembrar que tem 2 sustenidos, tem o Fá sustenido e o Dó sustenido. A gente vai ver isso também escrito. Então você não precisa ficar se preocupando com tom e semitom. Você toca todas as notas naturais, com exceção do Dó e do Fá sustenido. Quando chegar a hora de tocar o Dó, você toca Dó sustenido. Quando chegar a hora de tocar o Fá, você toca Fá sustenido, em vez de tocar o Fá natural ou em vez de tocar o Dó natural. Então vamos um pouco mais para a prática disso, certo? Eu vou desenhar aqui uma sequência de escalas, ou melhor, de armaduras. Elas vão estar separadas, né, com a barra de compasso, mas não é barra de compasso rítmica, aqui é só para poder separar uma armadura da outra. Uma vez você pegando a armadura dessa, só basta copiar os sustenidos que estão aqui na armadura e colocar na partitura que você vai escrever, ou se lembrar dessas armaduras, né, desses sustenidos que estão aqui e executar facilmente no instrumento que você está tocando. Então, primeiramente, fazer as linhas. A gente vai colocar aqui a clave de Sol no início. Vou pegar um outro piloto para ficar mais escuro, né? E a gente tem aqui a armadura de Dó. A armadura de Dó, como ela é o modelo, ela foi a primeira escala, né, de Dó a Dó, sem nenhum sustenido, a gente forma o modo jônico, que posteriormente começou a ser chamado também de escala maior. Como ela é o modelo, ela não tem sustenido nenhum, então
você vê que eu coloquei o nome Dó aqui e fechei, porque uma armadura no tom de Dó é branca, né? Você vai colocar a clave de Sol, um espaço vazio, que não precisa nem dar espaço na realidade, mas você vai ter um vazio ali, e depois a fórmula de compasso. Você já pode começar a sua música, porque a música está no tom de Dó. Uma vez entendendo isso, nós vamos precisar contar até 5, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, o próximo tom a ser estudado é a tonalidade de Sol. O que eu preciso para descobrir qual é a armadura de Sol? É saber quem é a sétima nota da escala de Sol. Então, a gente vai contar aqui, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Você vê que temos 7 deles aqui, ó. O Fá é a sétima nota dessa sequência. Então basta eu colocar um sustenido na sétima, ou seja, no Fá, e a gente vai ter aí o sustenido que altera a escala de Sol maior. Vamos ver aqui, ó. Basta eu colocar aqui, ó, Fá sustenido. Se a gente comparar as duas escalas aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. A gente vê que tem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se eu fosse colocar a partir de Sol, Sol, um tom depois de Sol, Lá, um tom depois de Lá, Si, meio tom depois de Si, naturalmente a gente tem um Dó, né, porque o Si não tem sustenido aqui no meio. De Dó para Ré, um tom, de Ré para Mi, um tom. Agora de Mi para Fá natural, nós temos apenas meio tom, só que eu preciso de um tom. Por isso que eu vou ter que fazer o Fá o quê? Sustenido. E de Fá sustenido para Sol, meio tom. É por isso que esse sustenido está aqui, ó, para poder adequar o contexto da escala maior de Sol. Ela é baseada na escala de Dó natural, só que quando eu começo a partir do Sol, quando eu chego na sétima, a gente percebe que o Fá natural vai formar meio tom, sendo que eu preciso de um, e o Fá natural para o Sol vai formar um tom, e eu preciso de meio. Então o Fá sustenido, ele dá um chega para lá no Fá, que tanto faz afastar do Mi para o Fá, formando um tom, né? Do Mi para o Fá sustenido forma um tom, e do Fá sustenido para o Sol forma meio tom. Então por isso que a gente vai ter essa armadura aqui. Se eu continuar, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho que contar até 5. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então a próxima tonalidade a ser estudada está sendo Ré. Bom, eu tinha comentado que o Ré teria o mesmo sustenido que tinha em Fá, em Sol, desculpe, né? Em Sol, que é o Fá sustenido. E agora ele ganharia um novo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é copiar esse Fá sustenido e descobrir quem é esse novo da escala de Ré. Basta contar até 7. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, o Dó vai ganhar um sustenido. Então, a armadura de Ré é nada mais que o sustenido que já existia em Sol, mais essa nova nota, esse novo sustenido que sempre vai cair na sétima. Então, o que a gente começa a concluir daí? A gente tem alguns passos a cumprir, certo? A gente vai primeiro contar até 5, depois eu vou escrever isso aqui para vocês. Eu vou comparar mais algumas escalas aqui e vou deixar esse espaço em branco para copiar as regras. A gente conta até 5, depois que a gente conta até 5, a gente copia o que tinha na armadura anterior e por último, a gente coloca um sustenido na sétima. Se você fizer isso até o final, você faz todas as armaduras sem nenhuma dificuldade e se torna mais fácil de você memorizar. Ah, a de Ré tem 2 sustenidos, e quais são? Fá sustenido e Dó sustenido. A de Mi tem 4. Quais são? Fá sustenido, Sol sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido. Você vê que eu estou dando spoiler aqui, eu estou adiantando quais são os sustenidos. Mas por quê? Já está na minha cabeça. Ah, porque ser professor não tem nada a ver com ser professor. Tem a ver com que eu fiz esse processo várias vezes e terminei memorizando. Porque o processo é fácil.
O processo é simples, o processo é rápido de entender. Conta até 5, copia a armadura anterior e coloca um sustenido na sétima. Ah, e eu vou ter que contar até 7 o tempo todo? Não, tem um jeito mais fácil. Olha só. A primeira, vamos supor que fosse um dó. Dó é a primeira. Quem vai ser a oitava? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ou seja, a oitava vai ser um outro dó. Então basta pegar esse dó e recuar meio tom. Quem é que vem antes do dó? Si. Só que nesse caso não vai ganhar o sustenido. Mas olha o fá. Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Desculpe, o fá não, desculpe o sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Certo? 8 notas. O sol que está aqui é o sol que está aqui na outra ponta. A diferença é que esse é mais grave e esse é mais agudo. Mas o nome é o mesmo. Então, em vez de eu contar até 5, ou até 7, né? 5 mais 2, 7. Basta eu pegar esse 8 e voltar a 1. Então, a nota que é antes do sol é o fá. Então, esse fá ganha sustenido. Ré, eu vou ter que contar ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré? Não. Se eu sei que aqui é ré e antes do ré vem um dó, basta botar um sustenido no dó. Então, fica muito mais fácil de vocês entenderem isso. Então, olha só, vou fazer uma comparação agora da escala de ré. Ó. Se eu partir do ré, um tom depois de ré é mi, um tom depois de mi, como a gente viu aqui, ó, fá sustenido, meio tom depois de fá sustenido, sol, um tom depois de sol, lá, um tom depois de lá, si, e um tom depois de si. Olha só, se eu colocasse o dó natural, ia ser meio tom. Então aqui eu tenho que colocar o quê? O dó sustenido, o dó que está meio tom mais acima. Porque de si para dó meio tom e de dó para dó sustenido mais meio, totalizando um tom que eu preciso. Do dó sustenido para o ré, a gente fecha a nossa escala. É por isso que nós temos esse fá sustenido e esse dó sustenido na escala de ré. Somente isso. É somente por esse motivo que nós temos isso. Por causa da arrumação dos tons e semitons. Então, todo o resto que nós vamos fazer, se eu quisesse, eu poderia continuar comparando aqui. A próxima escala vai ser quem? 1, 2, 3, 4, 5. A próxima escala vai ser a escala de Lá. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, até Lá. Se vocês forem comparando de Lá para Si, um tom de Si para Dó sustenido, né? Si para Dó é meio, mas Si para Dó sustenido um tom, Dó sustenido para Ré meio, Ré para Mi 1, de Mi para Fá é meio, mas Mi para Fá sustenido é 1. Fá sustenido para Sol sustenido 1 e Sol sustenido para Lá é meio. Vamos ver se dá certo aqui em cima? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, próxima tonalidade a ser estudada é a tonalidade de Lá. Copia a armadura anterior. Fá sustenido, Dó sustenido. Basta eu colocar o sustenido na sétima. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. No Sol, que é a sétima, coloquei o sustenido. Nós temos aqui a armadura de Lá. Então eu fiz tanto, primeiro fazendo essa parte e depois comparando embaixo, como nessa última vez eu fiz primeiro essa parte de baixo, comparando com a de cima. Observe, Dó sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Sol sustenido. Então agora eu vou apagar essa parte de baixo, só para vocês entenderem essa relação que existe, ou melhor, nem a relação, mas agora entender as regras, né, para você continuar esse exercício. Vou botar o apagador aqui que fica mais fácil, né, ficar limpo lá. Então, passo a passo, o primeiro passo é contar, deixa eu botar aqui passo, né, para ficar claro. Primeiro passo, contar até 5. Certo? Então você pega a nota aí, por exemplo, Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Você vê que a próxima
tonalidade a ser estudada é um Mi. Segundo passo, copiar a armadura anterior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Simples assim, ó. Do mesmo jeito que está, a gente vai copiando. Terceiro passo. Coloca um sustenido na sétima. Pronto. Mi, a gente pode ir por um lado ou pelo outro, né? Vamos botar em prática a dica que eu dei. Qual é a nota que vem antes do Mi? É o Ré. Então basta eu colocar o sustenido aonde? No Ré. Acabou. Mas vamos conferir. Vamos lá, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Olha aí. Antes do Mi é Ré. Se eu contar até 7, Ré também. Certo? Por quê? 8 voltou para o 7, ou seja, a oitava, que é Mi, voltou para a sétima, que é Ré. Ou eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5 até chegar no 7, que vocês vão ver que é o Ré, como eu mostrei agora. Então, olha o que eu fiz aqui. Contei até 5, o primeiro passo. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Copiei a armadura anterior, que era apenas Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Esse Vzinho aqui, ó, foi a armadura anterior. Terceiro passo. Descobri quem é a sétima e coloquei um sustenido nela, que eu acabei de contar, a gente percebeu que é o Ré. Eu posso fazer isso de novo, contar até 5. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então a gente vai estudar agora a tonalidade Si. Copia a armadura anterior, segundo passo. Então a gente vai ter aqui o Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido e Ré sustenido. A gente vai descobrir quem é a sétima de Si. Quem é que vem antes de Si? O Lá, né? Ou poderia contar. Se preferir contar, você pode contar, ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Certo? Das duas formas está certo. Sol, Lá. Pronto. Eu já tenho aí a armadura de Si maior. Se eu for fazer a escala de Si maior aqui, você vai ver, né, com tom, semitom, você vai perceber que para eu fazer o tom, semitom corretamente, eu vou ter que gastar esses 5 sustenidos aqui, ó. Bom, outra coisa também interessante vocês observarem é esse zigue-zague que vai sendo feito, ó. Começou daqui, ligou para cá, subiu para cá, desceu para cá. Nesse caso, como o Lá fica mais abaixo, ó, desce para cá. As próximas notas vão ficar fazendo também esse zigue-zague. Vocês vão observar até a última tonalidade. Então, conta até 5. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Apesar de eu não estar falando cada sustenido, mas esse sustenido que parou aqui é importante. Ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Observe que desde o tom de Sol, ó, todas as outras tonalidades estão utilizando o quê? Um Fá sustenido. E o próprio Si, né? Si. Você vê que depois vai ter Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Então esse Fá daqui ele está contando. Então a próxima tonalidade a ser estudada é a tonalidade de Fá sustenido, e não de Fá natural. Então contar até 5 observando também os sustenidos, para poder, pelo menos o que termina, né? A quinta tem que ser com um sustenido adequado, como a gente viu aqui. Então contei até 5, copiei a armadura anterior. Fá sustenido, que é o próprio nome da armadura, da tonalidade, Dó, Sol, Ré, Lá. E aí, eu vou ter que contar até 7. Eu vou contar até 7 aqui desse jeito de propósito. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Tá vendo aqui? Eu parei no Mi. E eu disse para vocês que eu sempre coloco um sustenido em cima da sétima. E a coisa não vai mudar agora, certo?
eu vou colocar uma nota que algumas pessoas não conhecem, né? Apesar de ela existir. Se vocês procurarem livros de teoria musical, como é o caso de Teoria da Música de Bohumil Médio, de Maria Teresa Prioli, ou qualquer outro livro de teoria musical que é utilizado para estudo acadêmico, ou até mesmo que seja para estudo nível médio, nível técnico, você vai perceber que a armadura com a nota Mi sustenido, ela existe. Ela pode parecer absurda para algumas pessoas que não conhecem completamente teoria musical. Geralmente quem compra revistas, né, de cifra em bancas, ou então hoje em dia que é muito mais utilizado, você vai lá no Cifra Clube e tem um monte de tonalidades, mas você não encontra Mi sustenido. Você vê um monte de acordes, mas você não vê o acorde Mi sustenido. Calma, isso é porque geralmente esse tipo de ensino é um ensino à distância, certo? Então, quem publica uma revista dessa, ou quem publica no Cifra Clube, ou a própria engenharia do site, né, evita esse tom, essa tonalidade, ou então esse acorde de Mi sustenido. Nem tonalidade, seria o acorde propriamente dito, né, ou a nota Mi sustenido. Para justamente não causar confusão para quem não conhece essa regra. Então, por isso que eles evitam colocar esse tipo de conteúdo. Mas esse conteúdo existe, certo? Então, como eu falei, a gente parou no Mi e a gente vai colocar o quê? Um Mi sustenido. Mi sustenido, o que é Mi sustenido? É Mi meio tom mais agudo. E o que é Mi meio tom mais agudo? A nota Fá natural. E por que você, em vez de colocar um Mi sustenido, não coloca, por exemplo, ó, um B quadro aqui na armadura, representando o Fá natural? Porque esse B quadro, ele vai anular o Fá sustenido da própria armadura. Então, para evitar esse tipo de confusão, esse tipo de conflito, então a gente substitui por uma nota que tem exatamente o mesmo som, né? Que é a nota Mi sustenido, que corresponde ao Fá natural. Então você observa que quem está fazendo um zigue-zague, aparece uma letra N, desce mais um pouco, sobe mais um pouco. Esse zigue-zague é importante para não embolar a armadura. E você vê que a gente ganhou um Mi sustenido que está representando o Fá natural. Essa é a coisa extraordinária que existe na tonalidade de Fá sustenido. A partir desse mesmo princípio, a gente pode continuar. Primeiro passo, contato é assim: Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que o Dó, já há muito tempo, ó, é Dó sustenido. Então a gente vai fazer agora o estudo da escala de Dó sustenido maior. Massa, muito bom. Segundo passo, copiar a armadura anterior. Eu copio o meu Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido, o Mi sustenido, que todo mundo se espanta, mas agora a gente vai ter que descobrir quem é a sétima de Dó. Então é só contar, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas eu sei que Si não tem sustenido. É a mesma situação do Mi. Não tem para quem não conhece teoria musical por completo. Mas o que é um Si sustenido? É o Si meio tom mais agudo. E que nota é essa, se não o Dó natural? Então, para representar o Dó natural em um lugar que não dá para colocar Dó natural, porque se eu colocar um B quadro no Dó, vai anular esse Dó sustenido. Então, é mais inteligente eu colocar o Si sustenido e aí a gente fecha a nossa conversa. Existem mais tonalidades além dessa? Sim, você poderia fazer, por exemplo, a tonalidade de Sol sustenido maior, mas não é uma coisa muito inteligente de se fazer, apesar de ser permitido pela teoria musical. Porque aí você vai ter que colocar na sua armadura notas como, por exemplo, um dobrado sustenido. A gente vai ter que colocar um Fá, ia ter que colocar um Fá dobrado sustenido. Se torna mais complicado. Então você vai ver que ao invés de você trabalhar com a escala de Sol sustenido, na próxima aula a gente vai ver que existe a escala de Lá bemol maior. Em vez de usar Sol sustenido maior, que é mais complicado, com dobrado sustenido e tudo mais, é melhor usar o Lá bemol maior, que tem alguns bemóis e tem muito menos informação, muito menos armadura, muito menos bemóis na armadura, e fica mais fácil de trabalhar. Mas esse é assunto para a próxima aula. Mas observe aí que seguindo essa cartilha aqui, ó, conta até 5,
copia a armadura anterior e coloca o sustenido na sétima, você consegue descobrir todas as tonalidades. Então, quando você for tocar, por exemplo, uma escala de Si, você vai conservar todas as notas naturais, exceto Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido e Lá sustenido. Ou seja, só vai sobrar o Si e o Mi. Mas o Si e o Mi são naturais, o resto é que é sustenido. Se eu for fazer a escala de Mi, eu vou tocar todas as notas naturais, exceto Fá, Dó, Sol e Ré sustenido. Então, se você consegue gravar, né, esses layouts aqui, esses desenhos na sua mente, se você consegue lembrar disso quando você estiver tocando, fazendo sua escala, se torna muito mais fácil, né, para você lembrar quais são as notas que precisam ser alteradas na escala enquanto você está fazendo sua escala, compensando os sustenidos que são necessários para formar aquele esquema de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que é básico de qualquer escala maior. Bom, isso aqui já foi muita coisa, mas eu tenho uma última coisa para falar. Observe, se eu apagar isso aqui, você fala misericórdia, eu não sei reconhecer mais ninguém. É muito fácil, gente. E aquele zigue-zague que eu falei para vocês vai contar muito agora. Para você descobrir que tom você está tocando, né, que armadura é essa, você pega uma partitura e tem uma armadura dessa aqui cheia de sustenido. E você se assusta, você fala, meu Deus, que armadura é essa? Vou pegar aqui, por exemplo, essa, que tem 5, que já tem uma boa quantidade. Basta eu olhar para o último sustenido. Você vê que o primeiro foi esse, depois esse, depois esse e esse. Esse aqui é o último. Isso aqui é um Lá, né? Você vê que é a segunda linha que é Sol, que está correspondendo à clave. Depois do Sol vem o Lá. Então esse sustenido está parado em cima do Lá. Qual é a nota que é meio tom acima do Lá? Si. Então, para você olhar para qualquer armadura na sua vida e não ter mais dificuldade de encontrar qual é o tom da música, basta você olhar isso aqui, olha para a última, pensa meio tom acima, é Si. Porque é o processo inverso. Observe que a gente estava vendo Si. O que vem antes de Si? Lá. Em cima do Lá, volta o sustenido. Lembra que a gente fez isso no início da aula? Agora eu estou fazendo o processo inverso. Eu estou olhando para o Lá sustenido e pensando em uma nota meio tom acima, para que eu saiba que tom eu estou trabalhando. Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido. Quem é que está meio tom acima de Ré? Sustenido? O Mi. Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido. Quem é meio tom acima de Sol? Lá. Fá sustenido, Dó sustenido. Quem é acima de Dó sustenido? Ré. Fá sustenido. Quem é acima de Fá? Sol. Dó é limpa. Aqui eu deixei por último por causa da questão do Mi sustenido. O que é Mi sustenido? Fá natural. Quem é que está meio tom acima de Fá natural? Fá sustenido. Si sustenido é Dó natural. É igual, é a mesma nota. É o mesmo som. E quem é que está meio tom acima de Dó sustenido? Ou melhor, de Dó natural? O Dó sustenido. Então, toda vez que vocês olharem para uma armadura que tenha sustenidos, você não precisa se assustar mais. A não ser pela quantidade, que você vai pensar, meu Deus, eu tenho que memorizar quais são as notas que eu não posso tocar natural, tudo mais. Tudo bem. Mas em saber que tom você está tocando, isso aqui já ajuda um bocado. Nas próximas aulas a gente vai ver que além disso, tem outros critérios para a gente poder descobrir o tom que a gente está tocando. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo com algumas aqui para vocês entenderem. Lembra que na aula passada a gente viu tons relativos? A mesma armadura que me serve para Sol maior, me serve para... Vou botar aqui escrito... vou botar aqui em cifra, ó, Mi menor. Porque, lembra que eu conto até 6? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, que é a sexta nota. A mesma armadura com Fá sustenido é a mesma que serve, ó, tanto para Sol maior como para Mi menor. Eu estou aqui, por exemplo, com Lá.
Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Só que o Fá é sustenido, então, desculpe aqui nessa armadura, ó. Então eu vou ter a tonalidade de Fá sustenido menor, porque sempre que eu parto de uma armadura de um tom maior, eu só consigo encontrar um relativo menor. Então, essa armadura que tanto serve para Lá maior, como serve para Fá sustenido menor. Eu estou dando só alguns exemplos, depois eu faço uma aula completa sobre isso. Então, toda vez que você consegue identificar a armadura, você pode estar tocando a música no tom, por exemplo, de Lá maior ou de Fá sustenido menor, no de Sol maior ou no de Mi menor. Depois eu vou também dar outras dicas para a gente poder identificar. Mas por enquanto, né, vou apagar até aqui esses relativos. Se você tem certeza que a música está num tom maior, então basta você olhar para a armadura, olha a última nota, Lá sustenido. Quem está acima, Si. Então você já tem como saber identificar através da armadura que tom maior, ou se você já domina relativos, que tom menor também você poderia estar tocando através dessa armadura. Mas vamos se conter primeiro nos tons maiores. Então você já consegue ver que o tom de Lá, você olha para essa última nota que é Sol sustenido, acima de Sol sustenido, Lá, e você descobre qual o tom. Ok, gente? Na próxima aula a gente vai aprender a como fazer isso com os bemóis, ok? Mas por enquanto vá assistindo essa aula. Se precisar voltar ao vídeo, assistir mais de uma vez, assista. São várias informações, então vale a pena assistir mais de uma vez para poder vocês conseguirem entender tudo que eu expliquei. E mesmo assim, se tiver alguma dúvida, basta entrar em contato no WhatsApp. Pode ser que alguém assista esse vídeo que eu tenho deixado público, né? Vocês que não fazem parte do Manuel Novaes, se assistir esse vídeo, eu não estou divulgando meu número, porque realmente é uma aula interna para os alunos, que eu deixei pública só por uma questão de repente pode ajudar alguém. Mas esse contato que eu estou falando é para os alunos. Então esses alunos já têm o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo e tirar dúvidas a respeito. Se você não tem meu contato, se você não é um aluno meu do Manuel Novaes, você pode ir nos comentários também, se quiser tirar alguma dúvida, a gente pode tentar elucidar essa dúvida da maneira possível, ok? Muito obrigado mais uma vez, até a próxima aula.